Olá, meus amigos, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu me chamo Herbert Barbosa e eu quero dar as boas-vindas para você a mais um Minuto de Esperança. Quero convidar você nesse instante que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube e nem nos segue nas redes sociais, a estar se inscrevendo em nosso canal do YouTube, ativando as notificações, porque todas as vezes que nós lançarmos um conteúdo aqui no canal do YouTube, você será então notificado sobre este conteúdo. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, eu convido você a seguir as nossas redes sociais, Herbert Barbosa, tá? Herbert Barbosa, você vai nos encontrar nas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão bíblica, ou mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, num texto de Tiago, capítulo 1, verso do 1 ao 4. Nesse momento, eu gostaria de falar com vocês sobre como enfrentar as provações com base em 4 versículos que Tiago apresenta para nós. Minutos de esperança de maneira bem objetiva. Por isso eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que esse texto da Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4, possa falar aos nossos corações. Eu quero apresentar para você nesse momento 9 razões ou 9 fundamentos que nos auxiliarão a como enfrentar as provações. Eu fiz aqui o meu esboço, então eu vou compartilhar com vocês essas 9 razões, 9 reflexões fundamentadas nesta epístola de Tiago sobre como enfrentar as provações. Primeiro, nós, quando olhamos para esse texto, precisamos entender que enfrentamos as provações entendendo quem nós somos. No verso 1, Tiago vai dizer: Tiago, servo de Deus. Nunca devemos esquecer de quem nós somos. Nós éramos escravos, hoje nós somos servos de Deus. Deus nos resgatou das trevas, do império das trevas. Nós estávamos como escravos do pecado, subjugados pelo sistema maligno deste mundo, escravos sem ter como reagir. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor operou a obra de redenção nas nossas vidas e hoje nós somos servos de Deus. Nós temos o privilégio de sermos servos do Senhor. É bem verdade que esse Tiago que está falando aqui é Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O qual assumiu um papel de proeminência e de destaque no desenvolvimento da igreja. Mas, se tem uma verdade espiritual nesse texto que nós nunca devemos nos esquecer, é de quem nós somos. Sabendo quem nós somos, nós podemos então nos comportar melhor frente a diversas circunstâncias da vida. Então, eu e você somos servos de Deus. Primeira característica. Segundo, Deus nos encontra ainda que estejamos dispersos. Deus nos encontra ainda que estejamos dispersos. Ora, quando essa carta foi escrita, ela foi escrita para uma igreja que estava dispersa na Ásia por questões de perseguição, por questões geográficas onde o povo judeu havia se estabelecido. E nesse contexto, Tiago está escrevendo a esses irmãos que estão dispersos. Esses são os destinatários desta carta. Carta esta pastoral. De maneira que, qual é o aprendizado que fica para nós aqui? Na linguagem aí no verso 2, quando Tiago fala as igrejas que estão dispersas, saudações, nós podemos ter a convicção que não importa onde nós estejamos, ainda que dispersos, e sobretudo se a nossa dispersão for por questão de fidelidade a Deus, ou seja, ainda que estejamos espalhados nos diversos cantões deste mundo, Deus nos encontra. Esta carta está sendo direcionada a igrejas que estão dispersas por toda a Ásia. Então aqueles irmãos, eles vão ouvir uma boa nova, uma boa notícia de Deus.
Esta é a verdade que nós temos nessa palavra de Deus para nós nesta manhã, nesta tarde e nesta noite. Não importa o momento em que você esteja, a verdade é, Deus te encontra apesar da sua dispersão. E se isso for por questão de fidelidade a Deus, não importa onde você esteja, Deus chega ao teu e ao meu encontro. Terceira característica que nós observamos aqui nesse texto é que nós devemos nutrir motivos de alegria em nós mesmos. O texto diz: meus irmãos, tende por motivos de toda alegria. Na vida cristã, nós precisamos sempre lembrar das verdades que a boa nova de Deus traz para nós. Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus de amor. Mas nesse caso específico, o que Tiago quer nos chamar a atenção é dizer para nós que nós devemos nutrir motivos de alegria também na nossa vida, não apenas quando tudo vai bem, mas nós devemos olhar para as provações como sinal da manifestação do poder de Deus na nossa vida, e isso deve ser motivo que nos traz alegria. Nesse caso, o que Tiago está dizendo é que o motivo de toda alegria que nós devemos nutrir é o saber que Deus nos põe à prova. Isso para muitos pode ser um embaraço, isso para muitos pode ser algo que lhes amedronta, mas eu quero chamar a sua atenção. Tenha por motivo de alegria o saber que Deus nos coloca à prova, ou Ele faz com que nós venhamos passar por provações. A quarta característica aqui é que ser provado em várias áreas da vida é um grande sinal de alegria para o cristão. Tende por motivos de toda alegria. Ou seja, Deus nos prova em diversas áreas da nossa vida. E isso não deve ser visto como algo de tristeza, algo que nos traga dor e pavor. Mas isso deve ser visto como algo que produz alegria. Afinal de contas, se Deus está me provando, Deus está me provando para que eu alcance algo muito melhor. Em quinto lugar, a provação precisa ser confirmada na experiência prática de todo cristão. A provação precisa ser confirmada na experiência prática de todo cristão. O que Tiago vai dizer é que a provação precisa ter ação completa. E uma vez que ela é confirmada, é o que Tiago fala, ela produz ação completa. Então, ela produz perseverança, ela produz fé. Então, eu preciso, juntamente com você, não viver apenas de teoria. A vida cristã é um lindo caminho no qual nós somos trilhados por experiências práticas, verdadeiras, concretas. Não é só teoria a caminhada cristã. E isso, de certa maneira, produz em nós e deve produzir alegria e deve gerar em nós o desejo de crescer. Em sexto, provação produz eficazmente perseverança. A provação, ela é o ato pelo qual Deus vai trabalhando em nós, tirando as imperfeições e nos aperfeiçoando, fazendo com que nós conheçamos a nós mesmos e que nós possamos desfrutar das bondades de Deus. Nesse contexto, a provação, ela produz eficazmente esperança. Uma vez que ela ocorre, ela produz em nós a perseverança, a vontade de persistir e jamais parar. Em sétimo, perseverança completa ajuda na perfeição ou produz perfeição. O alvo das Escrituras Sagradas, o alvo do Senhor para as nossas vidas, é que nós venhamos a alcançar a perfeita varonilidade de Cristo. Por isso, nós podemos, neste instante, concluir que a perseverança completa produz em nós perfeição. Deus está nos aperfeiçoando. E uma vez que nós estamos sendo provados, estamos alcançando perseverança. Estamos tendo mais força e assim nós vamos avançando. Em oitavo lugar, nós precisamos entender que Deus visa a nossa perfeição. Deus não tem nada mais, nada menos para nós do que a perfeição. E nesse projeto da perfeição, Deus vai trabalhar na nossa vida para que nós possamos estar parecidos com Cristo. Isso é a perfeição
cristã do Evangelho é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso, em nono lugar, ele trata de toda deficiência que nós temos. Esse é o trajeto da perfeita varonilidade. Deus vai tratando as nossas fraquezas, as nossas falhas. Deus vai operando em nós, vai tirando as deficiências que nós temos para nos transformar no homem e na mulher perfeita. Por isso eu espero que nesse instante você possa saber e usar todos esses fundamentos para poder vencer as provações. Que Deus possa te abençoar neste momento, que você possa compartilhar essa mensagem com as pessoas. Deus te abençoe, um cheiro no seu coração. E se ainda você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e ative as notificações.